Mas ainda de pé, abra a sua Bíblia, Hebreus capítulo 4. A gente vai ficando velho, a gente tem algumas manias, né? Eu tenho falado com os irmãos do... Está rindo, Luciane? É verdade. Tenho falado com os irmãos do nosso colegiado para evitar, quando nós estivermos lendo o texto, coloca aí, primeiro, esse coloca aí, parece que eu estou diminuindo qualquer coisa, né? Segundo, eu quero sempre estimular você a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, por mais que tenhamos aqui para facilitar visitantes, mas carregar a Bíblia ainda é bom. Então, eu gostaria que nós continuássemos ainda sendo identificados com o povo da Bíblia, né? Somos o povo da Bíblia e carregar a Bíblia ainda é bom. Então, você que é pecado você vir aqui com a Bíblia no celular? Não estou falando de pecado, estou falando só um estímulo que nós precisamos dar para a futura geração a também carregar a Bíblia, ligar a Bíblia no celular, mas acompanhar conosco, né? O problema é quando você liga a Bíblia no celular, você vê mensagem, aí o culto acaba e você nem sabe do que falou, de onde está, porque eu sei que é difícil. Hebreus capítulo 4, a partir do verso 11, quero ler com vocês esse versículo, verso 16. Vamos lá? Cheguemos, pois, com confiança, toda a igreja, vamos lá. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. O texto me manda fazer o quê? Chegar, meio barro, meio tijolo? Não, com confiança. Então, repita comigo. Cheguemos, pois, com confiança. Vamos lá. Cheguemos, pois, com confiança. Aonde? Pai, a tua igreja está nesse momento no trono da tua graça, porque esse trono não é físico, mas é espiritual, e a tua palavra, Senhor Deus, ela promove isso, ó Pai, através da tua leitura, através da leitura da tua palavra, através da oração, nós entramos, ó Pai, em um espaço, ó Pai, que nenhum homem consegue por seus métodos, ó Pai. Senhor, no passado era impossível chegarmos ao teu trono, mas pelo poder do sangue de Jesus, nós temos acesso a esse trono. Pai Santo, nos ajuda a valorizarmos, Senhor Deus, isso que Jesus fez, abrindo essa porta para que cheguemos, para que entremos, para que possamos ter a alegria de estarmos no trono da tua graça, Pai. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Amém. Deus abençoe, podeis assentar. O texto me convida a fazer algumas coisas. Ele me convida a chegar, ele me convida talvez a aproximar com confiança ao trono da graça. E depois tem o desdobramento desse ato. O desdobramento desse ato eu vou alcançar misericórdia, eu vou achar graça. Para quê? Para ser ajudado em tempos oportunos. Então, esse texto fala de presente, eu chego ao trono da graça. Esse texto diz que eu vou ser ajudado, e esse texto diz que no futuro, quando a situação estiver dificílima, quando acontecer algum imprevisto, eu serei ajudado em tempo oportuno. Amém? Quem crê nessa palavra, diga amém. Amém. Não é palavra do homem, é palavra do Senhor. E a pergunta, obrigado, irmão. A pergunta é do texto acima: por que nós somos convidados a aproximarmos do trono da graça? Por que eu sou convidado a entrar nesse trono da graça? Se você manter a sua Bíblia aberta nesse texto de Hebreus capítulo
capítulo 4, você vai acompanhar e você vai ver algumas facetas desse texto. Porque o texto, Hebreus 4, verso 11, diz assim: esforcemos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de ninguém caia, segundo o exemplo daquele grupo que foi desobediente à palavra de Deus. Então, você teve alguns exemplos do povo de Israel que foram desobedientes e sofreram com a desobediência. Então, o texto central, o convite central, ele me convida a aproximar-nos com confiança diante de Deus, chegar com confiança diante do Senhor. Nós temos dificuldade de entendermos esse versículo, mas quando foi escrito, o povo que recebeu, ele sabia muito bem, vivia, isso era o cotidiano de rei, de trono, de se aproximar do trono, ou ser banido do trono, estar perto ou estar longe do trono, estar no ambiente do trono. Então, o povo entendia muito bem isso. Então, o texto, ele diz que se eu chego ao trono, eu vou experimentar a misericórdia para a remissão do meu pecado, eu vou experimentar o suprimento, o socorro na hora da necessidade. E meu objetivo nesta manhã é mostrar que a obra que Jesus promoveu, quando ele morre naquela cruz, essa obra, ela foi completa. Essa obra trouxe ajuda, essa obra trouxe novamente o aconchego do Pai, essa obra foi maravilhosa. E a ordem é um esforço ativo para permanecer diante desse trono. Ou seja, baseado nessa perseverança de estarmos sempre no trono da graça. Qual é o contexto desse texto? Gostaria de pedir a Jaqueline agora sim, ela vai colocar Salmo 95, 6 e 7, que é um texto de apoio, de 6 a 11, é um texto de apoio, Salmo 95, do verso 6 ao verso 11. Um pouquinho longo, mas aqui no Data Show dá para nós lermos todos em um só fôlego. Vamos lá? Ó, vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós somos e ovelha da sua mão. Se hoje ouvirdes a voz, não endureçai os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram e me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento nos meus caminhos, a quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Então, esse texto se refere a essa palavra que o salmista está expondo da parte do Senhor, dizendo que o povo foi rebelde, o povo sofreu uma palavra forte da parte do Senhor, que não entraria no repouso. Você é convidado a entrar no repouso. Mas houve um momento em que Deus está dizendo: não quero você diante do meu trono. Você está banido de estar no meu trono. Então, ou seja, agora você pode e não vai. Você tem o acesso, tem a chave, pode entrar, mas abre mão de estar ali. E eu separei 4 itens de promessa desse texto. A primeira é que esse texto, ele diz... A primeira promessa é que eu vou alcançar misericórdia. Precisamos nos aproximar. Nós que somos falhos, mas a misericórdia do Senhor vai nos livrar daquilo que merecemos. Isso é graça. Por isso que o trono é da graça.
porque eu me aproximo com todas as minhas falhas, com todas as minhas mazelas, mas a misericórdia do Senhor vai me livrar de tudo que eu mereço. Eu merecia do Senhor indignação, eu merecia do Senhor Ele virar o rosto de mim, eu merecia do Senhor a sua ira, mas pela graça dEle, nós não temos o que nós merecemos. Segundo um portal da Sociedade Bíblica do Brasil, essa aproximação é o caminho para o perdão, para a purificação da consciência, permitindo um novo recomeço. Se você entrar no portal lá da Sociedade Bíblica, você vai ver essa definição. O caminho para perdão e para a purificação da consciência, permitindo um novo recomeço. O Senhor é Deus de recomeço. Ele mostra quando aquele vaso na mão do oleiro se quebrou. O oleiro não jogou o barro fora, o oleiro não disse, eu errei. Não, a Bíblia diz que ele tornou a fazer. Ele não ficou lambendo as suas feridas, eu quebrei, e agora? O que vai acontecer? Não, ele pegou com as suas mãos e tornou a fazer um outro vaso. Esse é o Deus do recomeço. Então nós somos convidados a recebermos misericórdia, porque temos um Deus de recomeço, amém? Esse Deus que nos visita sabe das nossas, de todas as nossas falhas, mas é o Deus de recomeço. Segundo lugar, eu posso ir ao trono da graça, porque o trono é da graça e não de juízo. O trono não é de juízo. Por enquanto eu tenho um trono de graça. Esse trono de graça está com os dias contados. A Bíblia diz que Jesus fala que ele, por enquanto, ele é o nosso advogado, mas ele vai voltar como juiz. E nesse momento, quando eu me apresentar diante do trono, vai ser para sofrer o julgamento. Se eu abrir mão do trono da graça, o trono de juízo há de ser dificílimo para mim. Eu não posso abrir mão do trono da graça. Eu preciso ser conhecido no trono da graça. Eu fico imaginando você que não tem o hábito de orar e de repente você está se aproximando, vamos fazer um teatro aqui imaginário, o anjo diz para o Senhor, e está vindo uma pessoa aí que a gente nunca viu. Quem é essa pessoa que está vindo aí? O que ele vai fazer? Ao contrário daqueles que estão sempre no trono da graça, o anjo certamente vai falar para Deus, e de novo, ele está chegando aí de novo, está vindo novamente. É conhecido do trono da graça. Eu fico pensando que para você entrar no avião, você precisa saber, você tem um conforto em saber que o piloto, ele tem tantas horas de voo. Se você soubesse que o piloto, ele tirou, não sei se é brevet, não sei se é carta, vamos dizer, me dá um desconto aí, eu não sei, vamos dizer que é a carta de habilitação para pilotar avião. Então, se você soubesse que ele tirou isso há 3 meses, você ficaria confortável? Não. Mas quando você sabe que o piloto já tem tantas horas de voo e é experiente, então isso te traz mais confiança. Por que nós não temos tantas horas de oração? Tantas horas de trono da graça? Eu preciso estar no trono da graça. O comentário bíblico Heren Matheus diz que temos liberdade para entrar na presença do Rei, porque fomos reconciliados pelo poder que é no nome de Jesus. Éramos escravos, com medo, fugitivos, mas agora nós somos filhos amparados pelo sacrifício de Jesus. Então bota a mão no seu coração e diga, eu sou um filho amparado pelo sacrifício de Jesus. Terceiro lugar, para achar graça e socorro em tempos de crise, em tempos oportunos. A graça é o combustível para o futuro. Então, cheguemos, pois, confiadamente no trono da graça. Para quê?
em tempo oportuno, para que no futuro, para que o meu futuro esteja na mão do Senhor, eu não tenha medo do futuro. Eu começo o meu ministério e sei que poderei concluir aos 50 anos de ministério. Para quê? Eu tenho a graça do Senhor na minha vida. Então eu não preciso me preocupar, eu não preciso usar justificativa. Então a graça mencionada nesse texto é o combustível para um maravilhoso futuro em Deus para a sua vida. Então não abra mão dessa certeza, dessa convicção. Devemos nos aproximar para obter socorro em tempo oportuno. Então não é na hora que aconteceu o problema e eu já não tenho habilidade no trono da graça. Eu não sou conhecido no trono da graça. Eu não tenho vínculo com o trono da graça. Para que eu receba socorro. O texto diz que eu vou receber socorro no tempo oportuno. Quando? Quando eu tenho intimidade com o trono da graça. É um convite, meu irmão. É um convite. Eu vi, estudando a palavra, eu vi alguns comentaristas dizendo que era um imperativo. Mas eu não vejo como imperativo, eu vejo como um convite. Cheguemos. Eu posso chegar ou não. A mãe fala para o filho: vai trocar de roupa, vai tomar banho que você tem que ir para a escola. Fala a segunda, né, Luciane? Fala a terceira. Não sei se a quarta ou a quinta. Mas vai chegar um momento, se ela ficar só sugerindo, a coisa não vai sair. Então agora vira o imperativo. Agora. Aí quando vem esse agora de uma mãe com raiva, aí esse agora tem um sentido muito forte, mais do que o trono da graça aqui do Senhor. O agora, você que já viveu isso, você sabe. Então, com base nesse versículo, eu sou convidado a encontrar descanso em Deus. Por que você está cansado? Por que você está cansado? Tem um hino da harpa que diz assim: porque perturbas, ó minha alma. Hino lindo. A gente tinha aqui o irmão Marinho que sempre cantava esse hino aqui no culto de meio-dia. Então, para encontrarmos descanso, e o texto nos exorta a fazer todo o esforço. Verso 11 de Hebreus 4, por favor, ele diz que eu preciso, não pode ser meia boca não, olha lá, procuremos, pois, repita comigo, entrar naquele repouso. Então eu preciso, não é chegar aqui, eu vim entrar, mas eu acho que a porta estava fechada, eu volto. Não, ele diz: se esforce, procure entrar no trono da graça. Um exemplo para que ninguém caia, mesmo no mesmo exemplo daqueles que cometeram desobediência. Segundo, por que eu preciso, já estou na conclusão, por que eu preciso entrar nesse trono da graça? Porque temos um sumo sacerdote que nos entende. Verso 14, verso 15, Jaqueline, por favor, não sei se você estiver marcando. O trono da graça não é um local de terror, irmãos, não é um local de terror. Verso 14 e verso 15. Ele diz que é um local de acolhimento. Então, repita comigo: o trono da graça é local de acolhimento. O acesso foi aberto por Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote. Verso 14 e verso 15 diz assim: certamente, vamos lá? Para entender melhor, vê no 13, por favor. Vamos lá? Porque dizendo, certamente,
Alcance essa promessa, espere com paciência, não abra mão, entenda que nós temos um sumo sacerdote que nos entende. Ele sabe das nossas mazelas, ele sabe, esse grande sumo sacerdote, ele conhece as nossas fraquezas, ele sabe das nossas limitações. Terceiro, eu preciso entrar nesse trono da graça para receber socorro nos momentos da nossa necessidade, receber misericórdia, encontrar ajuda em tempo oportuno. Não espere estar perfeito, não espere para buscar a Deus. O trono da graça existe justamente por isso, porque você nunca estará perfeito para entrar no trono da graça. Não espere, eu tenho que primeiro resolver aqui, primeiro resolver ali. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que o meu Deus, o sangue de Jesus, não é suficiente para resolver essas situações. Eu tenho que primeiro vencer esse vício, pastor. Eu tenho que primeiro resolver minha situação. Não, chega ao trono da graça. Ele sabe das suas fraquezas, ele te conhece. E você vai encontrar ajuda, socorro para sair vitorioso. Receber misericórdia e achar graça significa compaixão de Deus para nós que somos miseráveis pecadores. E eu quero encerrar com 3 exemplos. A mulher adúltera tinha tudo para ser apedrejada. A lei mandava. As pessoas que estavam perto de Jesus queriam. Era uma mulher. Não tinha valor. Se Jesus permitisse, talvez, não teria nenhuma consequência para ele. Mas a Bíblia diz que a compaixão de Jesus cobriu o pecado daquela mulher. A compaixão de Jesus cobre o nosso pecado. O ladrão na cruz, o texto de Lucas 23, 42, fala desse homem, estava na cruz. E Jesus faz uma promessa a ele: olha, eu te garanto que hoje mesmo, o ladrão não deu tempo de ir, de ressarcir quem ele havia roubado, mas ele se arrependeu genuinamente, foi suficiente. Amém? E por último, Paulo afirma que essa graça me ajuda a viver de maneira santa. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. E fique de pé para fingir que está acabando. Só confirmar aqui se é isso. Isso. Vamos lá, toda a igreja? E disse: a minha graça te basta, porque o meu poder soa na fraqueza. Nessa manhã, eu quero convidar você a buscar socorro em tempo oportuno. E hoje é o tempo oportuno para isso. Se derramar diante do altar do Senhor, viver a graça do Senhor sobre sua vida. Nós não precisamos viver cansado. O Senhor diz, esse capítulo 4 diz que na graça do Senhor eu alcanço descanso. Você vê crente cansado de lutar, cansado disso, cansado do casamento, cansado da profissão, cansado. E o Senhor me convida a viver, a estar no trono da graça e ter descanso eterno nele. Vinde bendito do meu Pai. Experimentai de mim que eu sou manso e humilde. E ele conclui dizendo: encontrarei descanso. Eu só posso encontrar esse descanso quando eu estou diante de Jesus. Não adianta se afastar. Está cansado de muitas coisas. Entre no trono da graça. E o transporte para o trono da graça
é a oração. O transporte para o trono da graça é a oração. E, pastor, então eu tenho que estar na igreja de mão dada, de joelho, de olhos fechados, não. Orando de qualquer maneira que você tiver, mas de coração, não dividindo o Senhor. Esse é o transporte. Por isso que ele diz, entremos com confiança. Sei que a minha oração será atendida. Sei que o meu Senhor vai me ouvir. Sei. O Senhor sempre me ouve. Ele sempre me ouvirá. Entre com confiança, porque o Senhor está aqui para nos ouvir e nos abençoar. Vem cá, Joana, vamos adorar o Senhor. O termo galardoador é aquele que dá prêmio, dá galardão, dá recompensa. E tem um hino que diz, o Senhor é Deus galardoador daqueles que confiam. Eu quero que, se você souber esse hino, ainda de pé, nós vamos cantar, vamos adorar o Senhor. Esse hino é uma oração. Uma oração. Ele diz, eu confio no teu amor, eu confio no teu favor. Tu és Deus galardoador para aqueles que confiam. E quem não confia? Você responde. Adoremos ao Senhor. Cante com o coração. Como eu confio no teu amor, Pai, como eu confio no teu favor, Pai, o Senhor é Deus galardoador para aqueles que confiam. Muitos tentaram, mas não conseguiram, Pai. Muitos ficaram à beira do caminho, Pai. Mas eu não vou ser assim, Pai. Eu vou até o fim. Eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre porta e fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou nem falhará, desse Deus que não falhou nem falhará, desse Deus que não falhou e nem falhará, desse Deus que não falhou e nem falhará. Nós vamos repetir essa música. Eu desafio você nessa manhã. Você que está cansado, vá no altar, vá no trono. Se derrame no trono do Senhor. Não fique sozinho lutando, não. Chame o Senhor para participar dessa luta que você está vivendo. Eu gosto muito dessa parte. Eu seria louco de duvidar desse Deus que nunca falhou e nunca falhará. Nessa manhã, se colocar aqui no altar do Senhor, nós vamos estar orando ao Senhor nesse momento. Pai, como eu confio no teu amor, Pai, como eu confio no teu favor, Pai,
O Senhor é Deus galardoador para aqueles que confiam. Muitos tentaram, mas não conseguiram. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Se coloque diante do Senhor. Pastora Joyce vai estar orando por você. Se envolva no altar, se envolva no trono. Mas eu não vou ser assim. Usufrua do trono da graça. Coisa maravilhosa. Eu vou até o fim. Eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre porta e fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou nem falhará. 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 Paizinho, que doce a tua presença nessa manhã. Como é bom sabermos que pertencemos ao Pai. Temos um Pai. Um Pai que não nos lança fora. Um Pai que nos acolhe. Um Pai que traz para perto do seu coração. Um Pai que quer que entremos com confiança diante do trono da graça. Não tenhamos medo. Pai, nessa manhã, Senhor, fortalece o cansado. Fortalece, Senhor, aquele que está, Senhor Deus, ferido pelas lutas, pelas batalhas. Senhor, precisamos tanto de Ti. Senhor, nessa manhã, meu Deus, nós queremos Te pedir, Senhor, renova a fé, renova o amor, renova a esperança, renova, Senhor Deus, sonhos. Senhor, nessa manhã, quantos vieram até aqui, Senhor, porque às vezes estão tão cansados, aparentemente portas fechadas. Senhor, nessa manhã, abre portas, Senhor Deus, para o teu povo. Nessa manhã, Senhor, venha restaurar, ó Pai, os corações quebrados, como um barro, Senhor, às vezes quebrados. Senhor, restaura para a tua glória, Senhor. Senhor, queremos, Senhor Deus, nos achegar, porque sabemos que seremos acolhidos pelo Teu amor, Deus. Pai, nessa manhã, Senhor, no nome de Jesus, visita aqueles que precisam de um toque especial Teu. Senhor, existem pessoas essa manhã que estão fazendo prova para emprego, Senhor. Existem pessoas clamando por uma porta de emprego. Existem pessoas que estão clamando, Senhor Deus, por um problema sério familiar, saúde. Senhor, tantas e tantas lutas, mas o Senhor continua o mesmo. Cremos no Teu agir, cremos no Teu mover, cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Pai, nesta manhã eu quero pedir uma oração pelo nosso pastor. Levante sua mão para cá. Meu Deus, obrigada pelo nosso pastor. Ele Te ama, Senhor. Fortalece os braços do nosso pastor nessa manhã, Senhor. Fortalece seu coração, Senhor, que ele nunca se esqueça que ele é ungido Teu. Senhor, no nome de Jesus, nós como Tua igreja declaramos sobre a vida dele toda sorte de bênçãos espirituais, sobre a vida de Dalvinha, sobre toda a família pastoral. Senhor, abençoa o nosso pastor, Senhor. Tu conheces como ele chegou aqui, meu Deus. Mas eu Te peço nessa manhã uma bênção sobre o anjo da igreja.
Senhor, abençoa o nosso pastor, Deus. Senhor, que ele continue essa boa obra, para a glória do teu nome, Senhor. Pai, eu quero te pedir, ainda muitas almas a serem ganhas nessa zona sul, e eu sei que Laranjeiras será um farol a iluminar este lugar. Dê a cada dia visão ao nosso pastor, visão que vem do alto, para a honra e glória do teu nome. Assim oramos, no nome que é todo sobrenome, o nome de Jesus. Oramos. Amém e amém. Amém.